Este perdedor, feio, nojento virgem é o mais feio da escola, sem cérebro e nenhum charme, até que um dia entrou no modo Sigma total e conquistou a garota mais atraente da turma e teve sucesso. Em um colégio, Takamine é impecável, a melhor da classe, uma estrela no esporte e já presidente do conselho estudantil como caloura. Ela é admirada pelos estudantes, respeitada pelos professores e aparentemente intocável, uma verdadeira ídolo escolar. Em contraste, Koshi é totalmente mediano, com notas ruins e pouca presença, quase não é percebido por ninguém. Eles se conhecem desde a infância, mas ela sempre esteve fora do alcance dele. Ainda assim, ele não consegue deixar de admirá-la à distância. Enquanto ele se dirige ao seu local tranquilo habitual para o almoço, uma sala de materiais esportivos empoeirada e sem uso, ele não percebe que os olhos de Takamine o seguem. O mundo deles está prestes a mudar. Enquanto verifica seu telefone e teme por sua última nota de matemática, a porta range ao abrir. Surpreso, Koshi se esconde atrás de algumas caixas, espiando, apenas para congelar ao ver Takamine entrar. Antes que ele possa entender, ela começa a se despir, deixando-o atordoado e pressionado contra a parede em pânico. Seus pensamentos correm enquanto ele tenta não olhar, querendo respeitar sua privacidade. Mas o som das roupas caindo faz com que ele olhe, apesar de si mesmo. Ele congela. Takamine não está usando roupa íntima. O choque o atinge fortemente. A impecável e intocável Takamine de alguma forma esqueceu de usar roupas íntimas para a escola. Em pânico e confuso, ele recua, coração disparado, incapaz de esquecer o que acabou de ver. Quando o almoço termina e os alunos voltam para a aula, Koshi tenta se concentrar, mas sua mente continua a voltar àquele momento. Quando as provas são devolvidas, ele se prepara para o fracasso, mas para sua surpresa, ele passa. Então, algo ainda mais inacreditável, Takamine tira 98 em vez da sua nota perfeita usual. A sala fica silenciosa com murmúrios. Enquanto ele a observa, de repente ela começa a tirar a roupa íntima na aula. Koshi olha, atônito, notando como a pele dela parece macia. Então tudo muda. Uma borboleta aparece, uma porta se abre, um espaço vazio e padrões estranhos ondulam. Em um instante, ele está de volta, prestes a receber os resultados do teste. Enquanto avança, ele se pergunta se o momento bizarro foi apenas um sonho, esperando que ainda tenha passado. Na sua primeira tentativa, já parecia improvável demais. Talvez ele tenha imaginado isso. Talvez tenha sido estresse ou déjà vu. Mas quando ele vê a nota na página, seu estômago se revira. É exatamente o que ele viu em sua visão. Ao anunciar, o professor revela que Koshi se lembra de Takamine ter tirado 98, mas agora não há surpresa, pois ela tirou 100 perfeito. Após a aula, Koshi percebe que todas as coisas estranhas de hoje parecem estar conectadas a Takamine, então ele decide confrontá-la na sala do conselho estudantil. Nervosamente, ele menciona a nota 98, e de repente o clima muda. Sua atitude tranquila se torna fria e sua presença se torna intensa. Antes que ele perceba, ela o encurralou. Takamine supõe que ele a viu na sala de equipamentos e o pressiona por respostas. Então, com um sorriso, ela diz que é tarde demais e que precisarão fazer um acordo para manter o segredo dela. Koshi entra em pânico, temendo que ela possa expulsá-lo, e em sua ansiedade ele derruba um copo de água que ela lhe deu, mas ela o apanha a tempo. Koshi rapidamente limpa a água derramada e quando Takamine sente que é o momento, ela começa a se despir. De repente, Koshi é puxado para um espaço escuro com uma borboleta e uma porta misteriosa. Ele vê uma sala cheia de relógios voltando no tempo antes de voltar à realidade. Takamine está encharcada. Atordoado, Koshi não consegue processar o que aconteceu. Ela diz para ele secá-la, e enquanto ele desajeitadamente segue as ordens, ela move a mão dele para o peito dela. Ele se concentra em como é macio, então ela dá um chute nele para tirá-lo disso. Do chão, ele a observa levantar o top e mencionar que sua roupa de baixo desapareceu. Antes que ele possa pensar, ela explica confiante seu poder, caminho da Virgem Eterna. Depois volta no tempo quando tira a roupa de baixo, que então desaparece da existência. Na sala de armazenamento, Koshi luta para se concentrar, seus pensamentos girando enquanto ele tenta sem sucesso se focar. Seus olhos continuam a desviar-se para ela, e a história bizarra que ela está contando só contribui para o constrangimento, tornando difícil de compreender. No entanto, Takamine fala como se fosse completamente normal. Ela relembra seu poder aparecendo pela primeira vez durante um festival esportivo da quinta série, quando comida estragada a deixou com dor antes de uma corrida que ela era esperada para vencer. Desacelerada, ela perdeu pela primeira vez e, para seu horror, molhou-se na frente de todos. Fugindo da vergonha, ela se trocou rapidamente e, de repente, o tempo retrocedeu. Ela se viu de volta na linha de chegada vitoriosa. Desde então, acreditou que seu poder existia para garantir que nunca perdesse. Enquanto Koshi escuta, uma inquietação mexe com seu estômago. Ela claramente acredita que está destinada a sempre vencer. Agora que ela sabe que ele pode lembrar-se de coisas que os outros não conseguem, ela menciona casualmente o problema de sempre carregar roupa íntima extra, embora diga que finalmente encontrou uma solução. Koshi, com sua habilidade de recordar eventos antes do tempo reiniciar, é visto como a escolha ideal. Takamine quer transformá-lo em seu armário. Ele fica paralisado, pensando que a oferta é ridícula, como se ela estivesse transformando-o em seu servo pessoal. Seus instintos dizem para ele correr, mas antes que ele possa se mover, Takamine intervém, prometendo que, se ele aceitar, ele não será apenas mais um ninguém. Ele finalmente terá importância. Mesmo assim, Koshi recusa e se dirige para a porta, mas Takamine o impede, fazendo com que ambos caiam. Atordoado, ele fica chocado quando ela agarra suas mãos e as coloca em seu peito, fazendo parecer que ele está apalpando-a.
Assim que ele começa a pensar que ela está tentando tentá-lo a dizer sim, ela grita alto. Estudantes entram correndo, encontram-nos em uma posição comprometedora e o caos irrompe. Os celulares são sacados, a polícia é chamada e Koshi é puxado para longe, percebendo tarde demais que foi armado contra ele. O pânico se instala quando as autoridades chegam, prontas para levá-lo embora. Takamine finalmente fala, sua voz baixa e brincalhona, perguntando se ele gostaria que nada disso tivesse acontecido. Engolindo seu orgulho, ele implora para que ela use seus poderes. Ela sorri, os olhos brilhando com triunfo. Ele está exatamente onde ela queria. Com um leve levantamento da saia, revelando a roupa íntima, ela repete a pergunta. Ele quer que ela o salve? A única condição ele deve se tornar seu armário. Encurralado, Koshi relutantemente concorda. O reino surreal de relógios flutuantes e luzes brilhantes retorna, sinalizando um reinício. Livre de eventos passados, Takamine saboreia sua vitória. Ela claramente delineia seu novo papel, zombando dele como se sua servidão fosse uma piada. Para sua primeira tarefa, ele deve vesti-la com uma nova roupa íntima, já que a antiga desapareceu. Ela brinca, colocando a culpa nele, lembrando-o de que os tirou por causa dele. Quando ele hesita, ela lembra firmemente qual é o seu lugar. Nervoso, ele tira da bolsa dela uma roupa íntima rosa e cheia de babados, as mãos tremendo enquanto se aproxima. Apesar do quanto a situação é absurda, a realidade do que está prestes a fazer se impõe. E ele sabe que não pode recuar. Lentamente, ele se ajoelha diante dela, o rosto corado, levantando cautelosamente o tecido pelas pernas dela, enquanto evita contato desnecessário com a pele. Takamine o observa de perto, percebendo algo estranho. Embora ele a tenha observado abertamente antes, agora mantém os olhos fechados sempre que está na presença dela. Apesar de suas tentativas de se expor, ele desvia o olhar intencionalmente, respeitando sua modéstia mesmo quando ela não lhe deu motivo para isso. Ela comenta que ele é um cavalheiro, insinuando um encontro anterior, mas antes que Koshi possa pensar mais, ela lhe ordena que coloque sua roupa íntima, desta vez desafiando-o a fazer isso de olhos fechados. Koshi não consegue esquecer o dia em que concordou em servir Takamine. É uma memória persistente, assombrando-o até mesmo em seu sono. Ele acorda ensopado de suor, aliviado por ter sido apenas um pesadelo, até que uma mensagem de Takamine vibra em seu telefone, lembrando-o de suas obrigações, seguida de uma foto dela. Enquanto ele caminha pelo campus, vê Takamine cercada por admiradores. A garota à sua frente agora é diferente da que ele se lembra. Ele se pergunta se a Takamine confiante que conhecia é a verdadeira ou apenas uma máscara. Perdido em pensamentos, ele se assusta quando Takamine o cumprimenta como um velho amigo, causando sussurros entre os estudantes, perguntando-se por que ela notou alguém tão comum. Ela se inclina e diz a ele para se apresentar ao conselho estudantil antes da aula. No escritório do conselho, Koshi evita contato visual, focando nas pernas dela. Ela parece entretida com o desconforto dele e o tranquiliza dizendo que são parceiros. Takamine lhe entrega uma pequena bolsa, e quando Koshi pega a roupa íntima dela, ela diz casualmente que ele deveria carregá-la para substituí-la quando ela usar seus poderes. Ele deve colocá-las nela depois para economizar tempo se ela precisar voltar no tempo. Ela levanta a saia para mostrar-lhe, mas Koshi a impede, levando-a a lembrar-lhe do incidente do qual ela o salvou, que ela poderia facilmente reverter. Relutante, Koshi concorda. Takamine promete uma recompensa se ele fizer bem, garantindo que não haverá interrupções. Ela admite que mostrar sua roupa íntima é embaraçoso, mas tolerará se for apenas ele que vir. Koshi sente um calor por um momento, mas sabe que não deve confiar nela. Quando ele expressa dúvida, ela ri e admite que é naturalmente manipuladora. Enquanto se separam, ela casualmente lembra-o de devolver a bolsa até o final do dia, avisando para não ficar com nenhuma de suas roupas íntimas. Mais tarde, na aula de literatura, Koshi luta para se concentrar, sua mente vagando pela estranha influência de Takamine, imaginando com que frequência ela usa seu poder. Nesse momento, o professor a chama e ela se levanta pronta, preparada para recitar um poema. Sua voz flui sem esforço, cada palavra precisa e clara, sua interpretação medida como alguém acostumado aos holofotes. Seus colegas são instantaneamente cativados, pendendo de cada palavra dela. Quando ela termina, a sala vibra de admiração e até o professor acena em aprovação. Koshi observa, aparentemente aliviado por nenhuma intervenção ser necessária. Pelo menos é o que ele pensa. Mas quando uma brisa entra pelas janelas, o ar muda, ficando inquietantemente parado, como a calmaria antes da tempestade. Sentindo que a brisa vai aprimorar sua performance, ela diz a Koshi que usará sua habilidade, deixando-o confuso, já que sua recitação já parece perfeita. Sem hesitação, ela tira a roupa de baixo, e naquele instante, um flash de luz e uma forma semelhante a uma borboleta cintilam enquanto o tempo retrocede. Eles retornam à sala de aula, de volta ao momento em que ela foi chamada. Desta vez, ela faz uma breve pausa, limpa a garganta, esperando a brisa retornar antes de começar novamente. Seu timing é impecável. Com o vento soprando, sua voz parece transcender a realidade, transformando a recitação em uma memória viva. Os alunos estão absortos, como se estivessem ouvindo o poema pela primeira vez, não do poeta original, mas da própria Takamine. Quando Takamine termina de falar, o silêncio preenche a sala antes que os estudantes irrompam em aplausos. Ela retorna calmamente ao seu assento, lançando um olhar vitorioso para Koshi, sinalizando que não se tratava de corrigir um erro, mas de superar a perfeição. Koshi sente o peso do momento. Takamine joga um papel amassado em sua cabeça, lembrando-o de seu dever. Ele hesita, incerto sobre o que fazer na aula, e decide esperar pelo intervalo para entregar a ela a roupa íntima.
Takamine se mexe na cadeira, levantando sutilmente a saia, pressionando-o sem dizer uma palavra. Koshi, horrorizado, percebe que ela está fazendo isso de propósito para apressá-lo. Ela aponta uma borracha que ele supostamente deixou cair, sabendo muito bem que está no estojo dele. Lembrando-se das manipulações dela no passado, Koshi sabe que deve obedecer. As consequências da recusa são altas demais. Ele discretamente pega a pequena sacola na sua mesa, tira uma calcinha e a coloca no bolso. Com os nervos à flor da pele, ele se aproxima da mesa dela, fingindo procurar a borracha, agachando-se e deslizando discretamente a calcinha até ela. O tempo arrasta-se enquanto Koshi luta para manter as mãos firmes, esperando que ninguém note suas ações. Quando termina, ele rapidamente retorna ao seu assento, tentando controlar a respiração e acalmar a onda de adrenalina. Olhando ao redor da sala, ele espera que alguém perceba algo incomum, mas todos estão absortos no professor ou em suas anotações. Ele exala aliviado, sorrindo brevemente, sentindo-se bem-sucedido por não ter sido notado. Quando o professor menciona devolver o dever de casa, Koshi relaxa, satisfeito com sua sutileza. Mas quando ele olha para Takamine, percebe seu desconforto. Ao olhar para baixo, vê que a roupa íntima não está totalmente vestida e o pânico volta. Ele se pergunta se ela está ciente, mas o olhar provocador dela confirma que sim. Ela sabe e espera que ele resolva. Se ele ignorar, a roupa interior pode cair quando ela se levantar, arruinando a imagem dela. Ou pior, ela pode distorcer a situação para culpá-lo, arruinando o futuro dele. Koshi hesita, debatendo se deve deixar que ela o controle. Ele fez a parte dele e ela deveria resolver sozinha, mas antes que ele possa agir, o professor chama o nome dela enquanto ela se levanta. Koshi vai para a frente pedindo desculpas rapidamente ao professor por uma apresentação equivocada. O professor, um pouco confuso, mas não incomodado, pede que ele devolva o dever de casa de Takamine. Koshi o faz, envergonhado por ser manipulado novamente. Takamine, calma e satisfeita, sorri com conhecimento e agradece. Ele começa a sair, querendo espaço para se acalmar, mas antes que possa se mover, Takamine enlaça suas pernas nos tornozelos dele, prendendo-o. Sem elevar a voz, ela ordena calmamente que ele termine a tarefa corretamente. Koshi congela, certificando-se de que ninguém está observando. Quando tem certeza de que é seguro, ele se ajoelha para ajustar a peça íntima que manuseou mal. O momento parece surreal. Takamine não diz nada, mas sua expressão muda ligeiramente, seu corpo tenso e os olhos semicerrados. Ela parece estranhamente afetada pela proximidade, mas Koshi está muito concentrado para perceber. Assim que termina, alguém chama seu nome, fazendo Takamine soltar um som baixo e inesperado. Koshi se vira, confuso, mas ela rapidamente desvia o olhar, suas bochechas coradas e a compostura escorregando. De volta à sala do conselho estudantil, Takamine elogia Koshi por completar suas tarefas sem ser pego e parabeniza-o pelo sucesso no seu primeiro dia como assistente dela. Koshi, ainda tenso pelos eventos do dia, admite que quase desmaiou de estresse. Surpreendentemente, Takamine pede desculpas por tê-lo pressionado tanto, seu tom é incomumente suave. Curioso, Koshi pergunta o que ela teria feito se ele não tivesse entregue o papel dela mais cedo. Com um sorriso, Takamine confessa que não tinha plano B, plenamente confiante de que ele a ajudaria. Ela então devolve a pergunta para ele, perguntando por que ele fez isso. Koshi tropeça em certo de suas razões, levando Takamine a sugerir que é porque ele não quer que mais ninguém veja a roupa íntima dela além dele. O comentário ousado dela o deixa sem palavras, e embora ele tente negar, perde-se nas palavras. Takamine, divertida, diz que não se importaria se ele fosse um pouco possessivo. Embaraçado, Koshi muda de assunto mencionando um som estranho que ela fez mais cedo. Ela rapidamente nega, descartando o assunto. Naquela noite, Takamine arruma cuidadosamente sua bolsa para o dia seguinte, escolhendo sua roupa íntima com mais cuidado do que o usual, considerando qual par Koshi poderia gostar. A professora pede a Takamine que entregue uma pilha alta de livros de atividades para outra turma. Ela concorda imediatamente com o rosto calmo e sereno. Alguns colegas de turma, ansiosos por um momento de atenção dela, rapidamente se oferecem para ajudar. Do seu assento, Koshi observa o quanto ela é naturalmente admirada. Quando ela recusa a ajuda deles e sai, Koshi de repente sente o tempo voltar. Antes que ele possa reagir, eles estão de volta ao momento em que as ofertas foram feitas pela primeira vez. Alarmado, ele se levanta, percebendo que Takamine esperava que ele se prontificasse. Lembrando-se das palavras rígidas dela sobre seu papel como tanto servo quanto confidente, ele corre até ela e se oferece para carregar os livros. Sozinhos no corredor, ela o repreende firmemente, mas calmamente, por ter hesitado. Ela o lembra de que não usa seu poder para pequenas mudanças. Cada retrocesso tem um propósito, e ele deve estar preparado, não reativo. Koshi reflete sobre seu compromisso de apoiá-la e proteger seu segredo. Eles dividem os livros e caminham, logo cercados por admiradores. Mesmo fora da sala de aula, Takamine é reverenciada, mas o que mais espanta Koshi é como ela lida com tudo isso sem esforço. Ela não apenas rejeita a ajuda deles, ela elogia seus sucessos recentes, chamando cada aluno pelo nome e oferecendo um encorajamento atencioso. Koshi caminha ao lado dela, surpreso em silêncio com a atenção dela. Mais tarde, sozinho em uma sala tranquila, Takamine o repreende novamente de maneira suave, lembrando-o de ler melhor suas dicas e apoiá-la de forma tranquila. Enquanto continuam sua tarefa, Koshi tenta mudar o assunto de suas falhas, elogiando como ela gerenciou o grupo sem esforço.
Ela aceita o elogio, dizendo que é o esperado para alguém que busca um futuro na indústria audiovisual. Seu papel como presidente do conselho estudantil, ela acrescenta, vai além das aparências, é sobre formar conexões reais e causar um impacto significativo. Koshi fica mais intrigado quando percebe que ela chamou todos pelo nome. Ele pergunta se ela realmente os conhece e ela confirma com orgulho, explicando que fez questão de aprender o nome e o histórico de cada aluno depois de se tornar presidente. Se eles se lembram dela, ela acha justo fazer o mesmo. Enquanto eles voltam para a aula, Koshi fica para trás, observando-a, sentindo uma mistura silenciosa de admiração e calor. Ele ainda não entende totalmente seus motivos, mas parte dele começa a confiar em sua sinceridade. Então Takamine, descendo as escadas, recita casualmente o perfil completo de estudante de Koshi, incluindo detalhes embaraçosos como sua fraca determinação, notas ruins e falta de amigos. Ele protesta que a versão simplificada dela do perfil inclui informações demais. O comentário de Koshi lhe rende um olhar penetrante de Takamine, como se o acusasse de analisar demais o interesse dela em seu arquivo. Percebendo que pode ter ido longe demais, ele rapidamente se desculpa, mas ela aproveita o momento para provocá-lo, chamando-o de pervertido e insinuando que ele está mais atraído por ela do que admite. Envergonhado, Koshi nega e anda à frente para escapar da tensão. Takamine, não o deixando escapar facilmente, dá-lhe um leve chute, fazendo-o tropeçar. Ela bloqueia seu caminho e pergunta provocativamente o que ele faria se ela o deixasse ver seu corpo. Quando ele evita responder, ela insiste ao subir em cima dele e repetir a pergunta. Envergonhado, Koshi quase dá uma resposta sincera, mas se recupera, dizendo que preferiria conhecê-la melhor primeiro. A museda Takamine ri, diz que estava brincando, depois provoca que talvez ele esteja aberto a namorar com ela. Ainda tonto, Koshi a segue, tropeça novamente e desmaia. Ele acorda na enfermaria com Takamine ao seu lado, explicando que teve que voltar um pouco no tempo para reduzir o ferimento, mas que ainda assim acabaram na enfermaria. Ela então o puxa para perto novamente. Agora descansando em seu colo, ela casualmente retoma a conversa, percebendo que ele realmente quer conhecê-la melhor. Koshi de repente entra em pânico. A aula terminou, e ele perdeu suas sessões de recuperação, especialmente na educação física, em que estava se esforçando para melhorar. Vendo sua dificuldade, Takamine inesperadamente intervém e se oferece para supervisionar a aula, surpreendendo a todos. A presença dela energiza o grupo, incentivando-os a se esforçarem mais, enquanto Koshi fica para trás apesar de seus esforços. Ela o chama, corrige sua postura e tenta ajudar, mas a proximidade dela o distrai. Ela o tira desse estado, pedindo que ele se concentre. Mesmo com a ajuda dela, ele termina por último e perde o prazo. Os outros zombam dele, e ele fica arrasado. Calmamente, Takamine declara que irão refazer até ele conseguir. Quando a corrida recomeça, Koshi hesita, incerto se deve voltar para suas tarefas habituais. Mas ela diz para ele se concentrar na corrida. Minutos depois, ele está exausto e pronto para desistir, até que ela se aproxima ao lado dele em uma bicicleta, incentivando a todos, dando tudo de si apenas para apoiá-lo. Ele sente uma pontada de culpa, ele queria ir bem, e agora ela está ajudando-o a tentar novamente. Então, ele nota Takamine de pé nos pedais da bicicleta, com sua saia levantando ao vento. Koshi entra em pânico, os caras atrás podem ver demais. Sem pensar, ele corre à frente enquanto ela passa, empurrando seu corpo cansado para bloquear a visão deles. De repente, a linha de chegada aparece e ele a cruza antes de perceber, depois desaba, completamente sem fôlego. Takamine se aproxima e lembra-o de cumprir seu dever. Ainda ofegante, ele a ajuda com a roupa íntima e fica surpreso quando ela diz que ele chegou em primeiro. Ele nem tinha percebido, estava tão focado em protegê-la que venceu todos. Ele admite que se sente bem, mesmo que não esteja no nível dela. Ela parece feliz com o progresso dele e diz que é hora de ir para casa. Mais tarde, Koshi percebe que ainda está com a bolsa dela. Ele pensa em devolvê-la amanhã, mas fica curioso sobre o que tem dentro. Quando tenta espiar, seu telefone toca, é Takamine perguntando casualmente sobre a bolsa e mencionando que não pode correr sem ela. Koshi sente que ela quer que ele leve a bolsa, e como ela mora perto, ele concorda. Antes de sair, ele se pergunta se isso é um teste, se ele pode cumprir seu papel como um armário adequado, algo que deveria se aplicar apenas na escola. Qualquer coisa além disso pode estar ultrapassando os limites. Takamine não precisa de um armário em casa, muito menos de um ajudante. Mas então o telefone de Koshi acende com uma série de imagens sugestivas e insinuantes dela, cada uma com uma mensagem brincalhona dizendo o quanto ela precisa delas, reclamando que nada mais a satisfaz. Ela o apressa, alegando que não consegue se concentrar sem isso. Em seguida, outra foto chega. Ela já está lá fora. Koshi olha mais de perto e percebe que ela está sem suas roupas íntimas, e entra em pânico. Ele imagina o pior, mas rapidamente se lembra de que Takamine está longe de ser indefesa, afiada, forte e mais do que capaz. Ainda assim, o instinto de protegê-la prevalece. Ele corre para o parque e a encontra calmamente sentada em um banco. Ela o repreende por estar atrasado, depois o agradece docemente, observando que ele está agindo como seu armário mesmo fora da escola, algo que parece diverti-la e agradá-la. Ela o provoca, claramente desfrutando de como ele ficou nervoso ao imaginar as possibilidades, embora insista que ele só veio porque estava genuinamente preocupado e sentiu que era seu dever cuidar dela. Takamine fica quieta, vira-se, com as bochechas coradas. Koshi se preocupa que a tenha chateado, mas ela logo se vira para ele com um raro sorriso sincero e lhe agradece genuinamente.
Ele congela. Tudo parece desacelerar, até que ela muda o clima novamente, dizendo que ele deveria se sentir sortudo por ver esse lado dela. Koshi não tem certeza de como reagir, se perguntando quietamente se ele é importante apenas porque se lembra do presente dela. Mesmo assim, ele não quer abandonar seu lugar ao lado dela. Antes que possa pensar demais, Takamine o desperta disso, perguntando se realmente está tudo bem ele continuar se importando. Ela pega a bolsa e quando ele a entrega, ela percebe como está quente. Ele a segurou o caminho todo. Com um sorriso, ela o provoca, insinuando algo escandaloso. Koshi fica vermelho, gaguejando enquanto ela ri e segue em frente, claramente divertida, com ele seguindo atrás, ainda tentando se defender. A aula de natação começa com um surto de empolgação. Takamine derrota facilmente um membro experiente da equipe de natação da escola, impressionando a todos com sua velocidade sem esforço. Apesar dos aplausos altos, ela parece insatisfeita e abruptamente exige uma revanche. Antes que Koshi possa reagir, o tempo retrocede, levando-os de volta à linha de partida. Desta vez, Takamine muda para o nado de costas. Koshi observa seus movimentos graciosos, mas o novo ângulo torna mais difícil para ele se manter composto. Percebendo que estava olhando fixamente, ele rapidamente desvia o olhar, constrangido. Mais uma vez, Takamine ganha facilmente e se aproxima de Koshi, imediatamente o confrontando por não questionar seu reinício. Embaraçado, ele murmura que não teve chance. Ela explica que não era apenas sobre ganhar, era sobre deixar uma impressão mais forte com o nado de costas adicionando estilo. Inclinando-se mais perto, ela pergunta provocativamente se ele preferiu, pegando-o de surpresa antes de provocá-lo sem piedade por ter sido pego olhando. As orelhas de Koshi ficam vermelhas enquanto ele tenta mudar o assunto apressadamente. Ele pergunta de maneira desajeitada como Takamine usou sua habilidade enquanto nadava, observando que ela parecia não estar usando nada por baixo. Divertida, Takamine diz para ele olhar mais de perto, revelando que usava uma peça especial para manter as coisas ocultas. Envergonhado, Koshi luta para esconder seu constrangimento. Sorrindo, Takamine diz para ele encontrá-la depois da aula. Naquela tarde, eles acabam em uma loja de departamentos, onde Koshi fica constrangido na seção de lingerie feminina. Takamine, aproveitando o desconforto dele, diz travessamente para ele escolher algo, já que tem que vesti-la de qualquer maneira. Tentando evitar mais provocações, Koshi pega cegamente um conjunto, apenas para perceber que escolheu algo extremamente ousado, fazendo-o gritar de horror. Corado, ele rapidamente coloca de volta e começa a procurar com mais cuidado. Eventualmente, ele encontra um conjunto simples azul claro que parece certo. Entregando-o a Takamine, ela levanta uma sobrancelha e pergunta por que ele escolheu aquele. Koshi, evitando mais provocações, simplesmente dá de ombros e diz que não era nada especial. Takamine anuncia que vai experimentá-lo, e para surpresa de Koshi, puxa-o para o provador. Ela tranquilamente o assegura que suas meias calças escuras vão manter tudo apropriado. Ainda assim, Koshi, envergonhado, desvia o olhar e cora. Divertida pela reação dele, Takamine brincando o provoca, fazendo Koshi desmaiar de vergonha. Embora inicialmente preocupada, ela logo cai na gargalhada quando ele volta a si, zombando dele por exagerar. Mais tarde, preso em um elevador com Takamine pressionando-o contra a parede, ela exige saber por que ele escolheu aquela lingerie específica. De rosto vermelho, Koshi explica que a cor o lembrou do céu e do mar, perfeita para alguém tão elegante e distante como ela. Sentindo-se tolo, ele entra em pânico. Mas quando as portas se abrem, Takamine simplesmente sai. Arrependido de sua estranheza, Koshi corre atrás dela e pergunta se ela ao menos gostou. Ela admite silenciosamente que sim, principalmente porque gosta de vê-lo trabalhar. No dia seguinte, Koshi, lutando contra um resfriado, mal consegue passar pela escola. Quando ele sai cambaleando, Takamine o segura antes que ele caia e insiste em acompanhá-lo até em casa. Na casa dele, impressionada com o quarto arrumado, ela não resiste a bisbilhotar e até abre o laptop dele. Desapontada com o conteúdo entediante, ela é apanhada quando Koshi o fecha com força, acusando-a de ter segundas intenções. Indiferente, Takamine afirma que só o ajudou porque a doença dele a incomodaria. Ao saber que ele não tem comido, ela o repreende e declara que vai cozinhar, provocando que só usará um avental para incentivá-lo. Rindo do rosto embaraçado dele, ela brinca sobre alimentá-lo pessoalmente e limpar seu suor. Quando o rosto de Koshi fica vermelho, Takamine insinua brincando que ele pode ter energia para mais do que apenas descansar. Embaraçado, ele tenta empurrá-la para fora, avisando que ela pode pegar seu resfriado. Pausando, Takamine casualmente usa seu poder. De repente, Koshi está sentado à mesa com uma refeição quente pronta. Da porta, ela rapidamente dá instruções e promete verificá-lo mais tarde. Koshi suspeita que ela voltou no tempo para apagar suas provocações, mas a comida prova seu cuidado. Ao prová-la hesitante, ele se surpreende com o quão boa é, mesmo sem apetite. Enquanto ele come, ele se pergunta se a gentileza dela é apenas porque ele é seu armário ou se significa mais. Após terminar, ele se arrasta para a cama, apenas para Takamine voltar silenciosamente, recolher os pratos e, para seu choque, deslizar sob as cobertas. Quando ele exige uma explicação, ela calmamente diz que é para mantê-lo aquecido, usando sua habilidade novamente antes que ele possa objetar.
Mais tarde, ela menciona casualmente que refaz a aula de educação física, cuidando para não suar perto dele. Ela ignora o constrangimento dele e provoca sobre preferir um cheiro mais doce, frustrando-o. Apesar dos protestos dele, Takamine fica perto, brincando que ela é como uma garrafa de água quente. Entrando em pânico por ela estar tão próxima, Koshi luta para manter a calma. Ela eventualmente pede desculpas por provocá-lo, puxando delicadamente a cabeça dele para o seu peito, explicando que o contato com a pele libera ocitocina. Envergonhado, mas confortado, Koshi relaxa, percebendo que há um lado mais suave e sincero nela, por trás de sua fachada brincalhona. Enquanto adormecia, Koshi murmurou uma pergunta sobre sua estranha gentileza, suspeitando que pudesse ser uma armadilha. Pegando de surpresa, Takamine hesitou, perguntando calmamente qual resposta ele queria, mas Koshi já estava dormindo. Piscando em surpresa, ela suavizou e foi para casa sozinha. Quando um grupo de crianças passou correndo, uma memória a atingiu. Quando criança, ela sempre tinha sido isolada, voltando para casa sozinha. Um dia, ela alimentou um gato de rua, e o jovem Koshi, desajeitado, mas gentil, ofereceu seu leite também. Mais tarde, deitada na cama, ela refletiu sobre a pergunta dele. Kuro, o mesmo gato preto do seu passado, aconchegou-se a ela e, enquanto brincava com ele, achou bobo pensar que ela fingiria gentileza só para manter Koshi por perto. Enquanto isso, Koshi acordou, viu a mensagem dela dizendo que a comida estava na geladeira e reaqueceu a refeição. Enquanto ele comia, o calor lembrava-lhe do cuidado anterior dela, e ele se pegava pensando novamente sobre sua confusa mistura de provocação e sinceridade. Durante a caminhada habitual para a escola, Koshi de repente se lembra que um dever de casa crucial é para hoje. Não entregá-lo significaria aulas de recuperação no verão. Ele entra em pânico, mas Takamine, estranhamente mais preocupado com os professores do que com ele, oferece ajuda durante o almoço se ele concordar com uma condição que o faz recusar imediatamente. Ela insinua que a corrida recente pode ter despertado uma nova determinação nele, mas lembra-o de não relaxar nas suas obrigações como seu armário. O dia todo, Koshi luta para se concentrar, escondendo suas anotações e enfrentando a ansiedade. No meio da aula, ele observa quando Takamine, cutucada pelo professor enquanto escreve no quadro, quase volta no tempo para corrigir um pequeno erro, mas em vez disso, adapta-o para uma resposta inteligente e válida, impressionando a turma. Mais tarde, ele a ouve sendo agradecida pela ideia do presente do relógio inteligente. A garota menciona que uma versão mais nova saiu depois. Takamine hesita tentada a reiniciar o dia, mas acaba se segurando novamente. Em vez disso, ela pega o celular e sugere uma solução moderna e direta: trocas. Na aula, Koshi continua a observá-la. Ela mostra sinais leves, breves pausas, claramente lutando contra a tentação de usar seu poder. No toque do último sinal, Koshi orgulhosamente entrega seu dever de casa, aliviado. Ao sair da sala do professor, ele vê Takamine por perto, instável, com um leve rubor no rosto. Preocupado, ele se apressa até ela. Ela acena para ele, afirmando que não mudaria nada sobre hoje, mas Koshi não está convencido. Ele se agacha ao lado dela, insistindo suavemente para que ela use sua habilidade se isso a faria se sentir melhor. Ela teimosamente recusa, insistindo que o dia foi bem. Eventualmente, contudo, ela admite que tinha medo de que rebobinar pudesse impedi-lo de terminar sua tarefa. Koshi permanece firme, instando-a a desfazer o cansaço que o dia causou nela. Ela concorda, mas somente se ele for quem ativa a habilidade dela. Mesmo assim, ela tenta mais uma vez pará-lo, lembrando-o de que ele teria que refazer tudo. Koshi, mais confiante do que o normal, diz que está tudo bem, ele já sabe as respostas e pode terminar mais rápido. O que importa é o bem-estar dela. Takamine olha para ele e então acena com a cabeça. Koshi, um pouco ansioso, fecha os olhos e ativa o poder dela. A já conhecida onda vertiginosa de reversão do tempo os envolve. Quando o retrocesso termina, Koshi percebe que tudo está igual. Ainda é o fim do dia escolar. Confuso, ele pergunta a Takamine por que não voltaram mais no tempo. Ela explica calmamente que apenas retrocedeu alguns minutos, não querendo que ele refizesse todo o seu trabalho árduo. Querendo evitar uma repetição, ela se oferece para ajudá-lo com um dever de casa de verão. Fiel à sua palavra, ela dá aulas para ele em sua casa durante o intervalo. Um dia, após vários erros, ela volta no tempo para deixá-lo tentar de novo, mencionando casualmente a ausência da mãe e como ela tornaria as coisas mais agradáveis para convidados. É quando Koshi percebe que estão sozinhos, e estar perto de alguém como Takamine, linda e imprevisível, o deixa nervoso. Enquanto ele tenta se concentrar novamente, ela de repente aparece atrás dele, corrige-o mais uma vez e volta no tempo. Mais tarde, ao ver que ele está apenas na metade, ela o provoca sobre estar enrolando para ficar com ela. Embaraçado, ele nega, e ela comenta casualmente que eles não estão realmente sozinhos. Há um terceiro habitante, o gato dela. Koshi demonstra interesse em conhecê-lo, mas explica que não pode ter um porque sua mãe é alérgica. Ele pergunta educadamente se ainda pode conhecer o gato dela, esperando que isso lhes dê uma pausa nos estudos intensos. Inicialmente ela recusa, avisando que ele só vai se distrair novamente. Koshi negocia, dizendo que ver o gato vai ajudá-la a trabalhar mais rápido. Com um suspiro relutante, ela se levanta para buscar o animal de estimação, murmurando algo que ele não entende bem. Para sua surpresa, quando ela retorna, não está segurando um gato. Em vez disso, ela está usando orelhas de gato e uma coleira. Ela casualmente diz que o gato de verdade está lá fora. Então ela fará o papel para motivá-lo. Ela imediatamente começa a agir como um gato, se espreguiçando e relaxando, sua expressão brincalhona.
Atrapalhado, Koshi luta para se concentrar em seu trabalho. Divertida, Takamine se aproxima tentando conseguir uma reação. Eventualmente, Koshi, sobrecarregado, pede para ela parar. Ao notar seu rosto avermelhado, ela sorri, satisfeita, mas admite que está se divertindo demais para parar completamente. Brincando, ela senta no colo dele como um gato relaxado. Apesar das distrações, Koshi termina a lição de casa ao anoitecer. Quando ela o acompanha até a porta, Takamine reclama que eles só conseguiram fazer uma folha de exercícios o dia todo. No entanto, Koshi agradece sinceramente, grato pela ajuda dela. Quando ele abre a porta para sair, ambos são recebidos pelo som e pela visão de uma chuva forte. Takamine rapidamente insiste para que ele fique, mencionando que a previsão é de chuva a noite toda. Koshi, tentando ser educado, oferece-se para dormir no corredor, mas Takamine menciona um quarto de hóspedes. Ela diz casualmente que vai esquentar alguma comida e brinca sobre ajudá-lo a tomar banho. Nesse momento, eles ouvem um barulho de outro cômodo. O verdadeiro gato de Taki voltou. Ela oferece para trazê-lo para que Koshi possa conhecê-lo. Retornando com um gato preto elegante, ela o apresenta como Kuro. Os olhos de Koshi se iluminam e Takamine observa, esperando reconhecimento, mas ele simplesmente elogia o cuidado e o pelo brilhante do gato. Takamine congela de desânimo enquanto a sala de repente fica escura por causa da chuva. Ela rapidamente se recupera, afastando o choque e garantindo a ele que a energia deve voltar em breve, sugerindo que aproveitem da melhor forma. Ela se senta na cama e pede a Koshi que a entretenha com uma história. Decepcionada com a hesitação dele, ela restringe o pedido a uma história dos tempos de escola primária, admitindo que não se lembra muito dele. Esperando provocar uma memória específica, ela menciona o que ele costumava fazer depois da escola, claramente querendo que ele se lembre de uma tarde chuvosa com um pequeno gato preto. Mas Koshi apenas sorri, lembrando de jogar jogos de caça a monstros na casa dos amigos. Frustrada, Takamine o instiga a procurar memórias mais significativas. Koshi simplesmente dá de ombros, dizendo que aquelas tardes com amigos eram suas melhores memórias. Irritada, Takamine levanta-se e pega uma garrafa de água, bebendo profundamente e deixando a água derramar no chão antes de apontar para ela com o dedo do pé, dizendo que ele pode pegar um pouco se estiver com sede. Koshi observa, confuso com a hostilidade sutil. Ela se deita na cama e exige saber a história. Quando ele começa uma sobre um apelido de infância, ela interrompe e ele se sente sobrecarregado, percebendo que ela não o deixará organizar seus pensamentos. Ele educadamente pede para tomar um banho só para ter um descanso. Ela concorda e vai prepará-lo, proporcionando-lhe um breve momento de calma. Enquanto ela está fora, ele acaricia Kuro, apreciando o silêncio, mas quando ela retorna, menciona casualmente que usou as últimas toalhas. Horas depois, ainda sem saber o que dizer, ele a vê adormecida. Com Kuro enrolado em seu colo, uma memória vem à tona. Ele conta suavemente sobre um dia chuvoso do seu passado, compartilhando comida com uma menina e um gato preto de rua. Takamine se mexe, sorrindo gentilmente. Eventualmente, ele lembrou, embora não completamente. Ele falou com carinho da garota e do gato, mas não os ligou ao presente. De costas para ele, Takamine perguntou por que ele não considerava aquele dia um favorito. Koshi admitiu que a garota havia confessado seus sentimentos, mas ele ficou tão chocado que não conseguiu responder. Depois disso, tanto ela quanto o gato desapareceram. Ele voltou ao local onde se encontraram, mas estava sempre deserto. Virando-se para ele com olhos ansiosos, Takamine perguntou o que ele faria se visse a garota novamente. Quando Koshi perguntou se ela sabia quem era a garota, uma esperança brilhou em seus olhos, mas logo se apagou. Ela escondeu sua decepção, escolhendo não corrigi-lo. Mesmo que ele não tivesse percebido, a lembrança ainda permanecia. Um trovão repentino assustou-a, e embora ela brincasse que ele estava com medo, outro relâmpago a fez pular em seus braços. Koshi caiu, mas ficou imóvel enquanto ela se agarrava a ele. Ele finalmente entendeu que ela não tinha ficado por obrigação, mas porque não queria enfrentar a tempestade sozinha. Desconcertada, mas tranquila, ela enterrou o rosto no ombro dele, murmurando que ele deveria esquecer. Enquanto o trovão retumbava novamente, ainda segurando-o, Takamine deixou um pequeno sorriso discreto aparecer. Depois de parecer uma eternidade, as luzes piscam de novo. Takamine levanta-se casualmente e diz que vai cozinhar o jantar, mas apenas para ela mesma, ainda chateada com Koshi por esquecer o passado deles. Mas ao notar sua expressão sombria, ela muda de ideia e faz comida suficiente para dois. Antes de sair, ela sugere um jogo para animar o ambiente. Eles vão fingir ser recém-casados. As regras são simples: mantenha o personagem ou enfrente uma penalização. Takamine declara que a punição será a solteirice eterna, o que desestabiliza a Koshi. Impassível, ela brinca que com sua vida amorosa atual, ele não tem nada a perder, e sai, provocando-o para se juntar a ela quando estiver pronto. Um pouco depois, Koshi entra na cozinha e fica surpreso ao vê-la de avental. Ele instintivamente a chama pelo título formal da escola, quase perdendo o jogo, mas ela deixa passar como seu primeiro erro. Ela lhe lembra que recém-casados devem ser mais próximos, incitando-o a usar um apelido como ela o chama de amor. Inseguro, ele apenas diz Takamine, o que o deixa envergonhado pela intimidade, embora ela responda facilmente, como se fosse natural. Atrapalhado, ele diz a ela que deveria usar roupas mais seguras enquanto cozinha. Ela flerta de volta, sugerindo que ele a ajude a trocar de roupa, e dá-lhe a tarefa. Uma vez feito isso, ela pede para ele mexer o molho para não queimar. Querendo ser útil, ele mexe, mas continua a lançar olhares para ela.
A presença de Takamine é avassaladora. Quando o guisado começa a queimar, ela rapidamente rebobina o tempo apenas o suficiente para corrigir. Ela repreende Koshi por ser inútil na cozinha, mas com sua ajuda, eles finalmente terminam a refeição. Koshi está impressionado com a variedade e elogia a cozinha dela. Sentada ao lado dele, ela insiste em dar a primeira mordida para ele. Envergonhado, ele recusa, mas ela brinca, lembrando-o de que estão fingindo ser casados. Uma gota de molho cai na perna dela e Koshi entra em pânico, temendo que possa queimá-la. Fazendo beicinho, ela finge estar chateada, não pela dor, mas pela comida desperdiçada, e então, surpreendentemente, sugere que ele a lamba. Chocado, Koshi congela, e antes que ele possa reagir, ela volta no tempo secretamente para apagar suas palavras. Quando ele se recupera, ela já está sorrindo, zombando dele por ter perdido a chance. Ainda confuso, ele se pergunta como ela usou seu poder sem ser percebida. Ela puxa o avental com um sorriso, avisando-o para ficar alerta ou ela continuará a enganá-lo, e garante que nunca o deixaria fazer isso de qualquer maneira. Depois do jantar, ele agradece dizendo que estava delicioso, embora mal tenha sentido o gosto por causa de toda a atenção. Takamine diz que vai preparar um banho e Koshi se oferece para lavar os pratos para que ela possa aproveitar primeiro. Ela faz uma pausa, olha para trás e propõe que eles tomem banho juntos, já que são casados. Koshi rapidamente recusa, dizendo para ela ir na frente enquanto ele espera até de manhã, encerrando o jogo. Percebendo o quão genuinamente envergonhado ele está, ela para de provocá-lo e o deixa tomar banho primeiro. Enquanto Koshi se lava, ele vê o shampoo de Takamine e, atraído pela curiosidade, lentamente estende a mão para ele. Pouco antes de tocá-lo, a porta se abre e Takamine entra. Surpreso, Koshi tenta repreendê-la por levar o jogo longe demais, mas ela sorri, tendo-o pego no flagra. Ela pega o shampoo e, brincando, o oferece como uma lembrança. Envergonhado, ele evita o contato visual, pensando no pior, até que ela casualmente menciona que está de maiô. Ainda muito embaraçado para olhar para ela, ele diz que vai embora assim que terminar, mas ela não terminou de provocar. Deslizando de volta para o papel, ela insiste que é dever de uma esposa lavar as costas do marido. Relutantemente, Koshi concorda e tenta manter a compostura, lembrando a si mesmo que é tudo de mentirinha. Essa ilusão desmorona quando as mãos dela tocam suavemente suas costas. Ele congela, mente a mil, enquanto ela se inclina e sussurra, genuinamente surpresa com o quanto ele é definido. Koshi, sobrecarregado e desesperado para se concentrar, começa a recitar números primos, mas a tática falha quando algo macio toca suas costas. Nervosamente olhando para trás, ele vê que Takamine colocou balões lá para evitar contato direto. Quando ela termina de enxaguar, ele suspira aliviado, até ela se posicionar à frente e casualmente oferecer para lavar seu cabelo. Koshi protesta fracamente, dizendo que concordaram em lavar apenas suas costas, mas ela calmamente o lembra que nunca disse que iria parar aí. Resignado, ele permanece sentado enquanto ela ensaboa seu cabelo, lutando para se manter calmo, até ela mencionar que está usando o próprio shampoo. Tomado por pensamentos confusos, ele solta uma desculpa e mergulha na banheira para se refrescar. Takamine começa a provocá-lo e faz uma pausa, sentindo que foi longe demais. Com um olhar suavizado, ela sai silenciosamente deixando-o sozinho para relaxar. Naquela noite, inquieto no quarto de hóspedes, ele se pergunta por que ela sempre ultrapassa os limites. Nesse momento, ela chama do corredor, lembrando-o de ajustar o despertador. Momentos depois, ela entra, sobe em cima dele e declara brincando sua superioridade como um ser superior. Ao olhar para cima, ele percebe que era tudo uma fachada. Ela está apenas com medo do trovão. Enquanto Koshi olha para Takamine imponente sobre ele, ele aceita a realidade de que nunca a superará em nada. Alguns dias depois, eles estão de patrulha durante o festival de fogos de artifício de verão. Takamine já está lá em um yukata estiloso quando Koshi chega. Embora ele esteja no horário, ela o lembra que ela sempre chega 5 minutos adiantada. Então, como seu principal assistente, ele deveria ter chegado 10 minutos antes. Sem perder tempo, ela os guia pelos pontos de encontro dos estudantes. Koshi segue atrás, cativado por sua postura. Depois de um tempo, ela declara que é seguro. Ele está confuso, já que ela não usou, mas ela explica que esqueceu a preparação habitual em casa. Koshi hesita, desconfortável com a multidão, mas ela o tranquiliza, dizendo que ninguém está olhando. Ela finge pedir para ele consertar suas sandálias, dando-lhe cobertura para ajudar. Quando ele faz isso, ela lhe agradece docemente, de forma tão calorosa que o pega de surpresa. Ele secretamente aprecia esse lado mais suave dela. Quando os fogos de artifício se aproximam, ela sugere que eles encontrem um local para assistir. No caminho, Koshi ouve cochichos, assumindo que eles são um casal. O pensamento o embaraça. Ele tem certeza de que Takamine não apreciaria a confusão. Ele se pergunta brevemente como seria realmente namorá-la, assumindo que ela ainda estaria no comando e iria mandá-lo. Enquanto passam por um casal, Koshi ouve a garota pedindo ao namorado para sair depois dos fogos de artifício, fazendo-o imaginar como seria esse momento se fossem ele e Takamine. Seus pensamentos são interrompidos quando ela de repente chama seu nome. Após confirmar que a área está livre, ela usa seu poder para voltar no tempo, dando a si mesma outra chance de procurar problemas antes do início do show. Eles reiniciam a patrulha, mas desta vez, ela o leva a um local diferente, cheio de casais adultos. Koshi vê um par se beijando abertamente e ao seu lado, Takamine pede uma bebida, querendo um rápido descanso. Ele recua um pouco, assumindo que ela viu o mesmo casal e poderia provocá-lo.
Nervosamente, ele puxa uma garrafa de chá, imaginando momentaneamente uma cena romântica onde compartilham. Ela chama seu nome novamente, perguntando por que ele está demorando. Quando ele oferece o chá, ela recusa, e em vez disso pede sua ajuda com o poder dela novamente. O ciclo continua durante a noite. Depois de cada patrulha, Takamine rebobina o tempo e os leva a algum lugar novo. Koshi percebe que ela fica mais quieta a cada rodada. Eventualmente, eles se encontram sozinhos em uma área isolada. Koshi começa a suspeitar que ele pode estar por trás da mudança de atitude dela. Ele reflete e percebe que o humor dela sempre cai após uma pausa, bem antes de ela reiniciar o tempo novamente. Passa pela sua cabeça que ela pode estar tentando dizer algo importante, procurando o momento certo a cada reinício. Ele descarta a ideia, pensando que está apenas exagerando. Além disso, ela o repreenderia por se distrair. De repente, fogos de artifício explodem acima. Takamine pede sua opinião, e Koshi, atrapalhado, diz que é bonito. Ela solta uma risadinha da sua falta de jeito. Enquanto o céu brilha em cores, Koshi olha pra ela maravilhado. Naquele instante, ela é tão deslumbrante quanto o espetáculo acima. Quando termina, ela calmamente sugere que voltem. Numa noite de verão, Takamine liga pra Koshi e o convida para um evento de campus aberto. Embora as provas ainda estejam a um ano de distância, ela está ansiosa para ver se a universidade é adequada para ela. Koshi concorda, mas se sente intimidado pelo status de elite da escola. Quando ela casualmente pergunta sobre o futuro dele, ele é pego de surpresa, sem saber quais são seus objetivos. Antes que ele possa responder, ela brinca que como sua feche. É o papel dele segui-la, o que o deixa inquieto. Isso poderia significar ir para a mesma universidade ou não fazer nada. Ela dá de ombros, dizendo que só se importa que ele fique ao seu lado. Mais tarde, ela faz uma videochamada para mostrar as roupas novas que comprou online, provocando-o e culpando-o por inspirar seu interesse no estilo durante uma viagem de compras passada. Ela lhe dá uma visão completa, avisa para não desligar e sugere de forma brincalhona que ele se junte a ela na universidade para ver suas roupas todos os dias, até mencionando um clube que celebra o visual. Koshi, corando intensamente, a urge a parar de brincar e insiste que ela nunca entre em um clube assim, mesmo de brincadeira. Divertida com sua preocupação, Takamine muda de assunto. Ela ajusta o telefone, fala claramente para a câmera e diz para ele se matricular na universidade dela para que possa atuar como assistente pessoal e protetor, prometendo uma recompensa por sua lealdade. Koshi se sente preso sabendo que ela está desafiando-o deliberadamente, ciente de suas notas subitamente. O gato dela, Kiro, derruba o telefone brevemente revelando um Takamine nervosa. Ela rapidamente desliga, depois mandando uma mensagem dizendo que a rara visão foi seu primeiro pagamento, e agora ela espera que ele passe no exame de admissão. Quando o fim de semana chega, Koshi chega ao campus cedo, esperando causar uma boa impressão. Logo depois, Takamine aparece, instantaneamente atraindo atenção com sua elegância. Ela sugere que eles olhem ao redor antes de orientação. Enquanto caminham, Koshi fica para trás, notando quantas pessoas, especialmente os caras, observam ela navegar pelo campus sem esforço. Ele percebe que ela realmente se encaixa. Notando o olhar distraído dele, Takamine brinca dizendo para ele se concentrar na escola, não apenas ela. Ela comenta que, embora o campus seja impressionante, sua experiência na faculdade pode depender dele. Seu comentário pega Koshi de surpresa e antes que ele possa responder, Takamine imagina o que pode acontecer se ele não se juntar a ela sem seu apoio como seu guarda-roupa, e protetor tudo poderia desmoronar. Irritada, Koshi responde que ela pode simplesmente resolver qualquer problema com seu poder. Decepcionada por ele não entrar na brincadeira, ela abandona a piada e revisita a pergunta que fez anteriormente sobre o futuro dele. Tomado por sua súbita seriedade, Koshi admite que planeja trabalhar após a formatura, para ajudar sua família que passa por dificuldades financeiras, especialmente com sua irmã começando o ensino médio. Tocada, Takamine sugere que ele encontre um emprego de meio período para que ele ainda possa ajudá-la. Sem esperar por sua resposta, ela caminha em direção ao auditório, observando que a orientação está começando. Enquanto atravessam o campus, ela brevemente se distrai, não ouvindo Koshi chamá-la, mas recupera o foco quando eles entram no salão. Ao entrar, ela prontamente pergunta se os melhores alunos recebem algum benefício especial. A confiança de Takamine surpreende a todos, especialmente porque ela ainda nem se matriculou. Um membro da equipe menciona que, embora nada seja certo, alguns professores realmente recomendam os melhores alunos para empregos. Koshi fica impressionado com o quão focada ela é. Até que de repente ela ativa seu poder de voltar no tempo até o início da orientação e faz a mesma pergunta novamente. Quando Koshi pergunta por quê, ela diz que usou a palavra instituição em vez de universidade, e isso a incomodou. Sentando-se, ela aponta para sua saia, lembrando Koshi de seu dever. Embaraçado, ele se ajoelha para ajudar, olhos fechados em respeito, mas faz isso incorretamente. Calmamente ela o corrige, embora seus leves movimentos dificultem. Após a orientação e o passeio pelo campus, eles se dirigem à saída. Embora satisfeito com o dia, Koshi menciona sua decisão de voltar no tempo por causa de uma única palavra. Ela explica, como sempre, que a perfeição importa, especialmente para alguém que aspira a se tornar um deus. Koshi suspira, sabendo que não há sentido em discutir. Em um tom mais suave, ela acrescenta que simplesmente quer que o tempo deles juntos seja significativo, especialmente se ele acabar trabalhando para sustentar a família. O
comentário deixa Koshi inquieto. Ele havia presumido que, não importando a sua escolha, seu serviço a ela era inegociável. Takamine fica levemente irritada com a suposição dele e lhe diz rispidamente que estava claramente brincando. Ela não o fará acompanhá-la se ele tiver outros planos, mas lembra-lhe para não se precipitar. Ainda tem quase um ano restante e ela planeja aproveitá-lo ao máximo. Calmamente, ela se afasta. Koshi observa ir embora, lembrando-se dos últimos meses como seu servo pessoal. O acordo dele sempre foi temporário, e ele deveria sentir-se aliviado por estar terminando em breve. Mas, em vez disso, sente uma tristeza inesperada com a menção casual dela sobre a eventual separação. No dia seguinte, durante as férias de verão, os alunos são chamados inesperadamente para a escola. Com pouco sono e ainda pensando nas palavras dela, Koshi está distraído até que um burburinho atrás dele chama sua atenção. Takamine está se aproximando, atraindo olhares por causa de sua aparência. Ele a cumprimenta cansado, notando um toque de tristeza antes que ela rapidamente o esconda com seu comportamento confiante de sempre. Enquanto caminham, ele vê que as pessoas estão olhando estranhamente para ela. Olhando mais de perto, ele percebe que sua roupa está um pouco fora do comum. Embaraçado, ele se move para bloquear a visão dos outros e aponta discretamente. Ela logo nota seu reflexo em uma janela próxima. Sem vergonha, ela afirma casualmente que sua roupa esquisita é uma escolha ecológica para reduzir emissões, então ajusta seu uniforme e segue em frente. Koshi observa perplexo. Takamine é ousada e excêntrica, mas isso parece estranho. Ele dá de ombros e a segue, logo notando mais estranheza. Ela está sem uma meia e manuseando desajeitadamente o passe de trem. Preocupado, ele embarca com ela. O trem está incomumente lotado, mas ela não se importa, lembrando que trabalhadores também viajam. Enquanto ela o repreende, Koshi promete silenciosamente cobrir por ela se ela estiver tendo um dia difícil. Essa promessa é testada quando ele nota algo estranho na blusa dela. Ela faz uma piada quando ele fica olhando, depois admite que é um uniforme antigo que pegou porque os outros estavam sujos. Quando ela se move, a blusa fica presa na porta do trem e rasga. Koshi se apressa para protegê-la pedindo desculpas. Ela não diz nada, simplesmente retrocede o tempo. De repente, são 7 horas da manhã e tudo começa de novo. Só que agora ela está impecável. Tudo nela parece normal, sem momentos estranhos, sem ações esquisitas, apenas seu habitual eu confiante. Ninguém percebe nada, mas Koshi, agora ciente, não consegue esquecer o que viu. Suas expressões ocultas não eram imaginação dele, eram reais. Ele começa a pensar que ela pode estar triste ou magoada porque o tempo deles está acabando. Mesmo que ela haja como se não se importasse, é óbvio que eles se tornaram próximos. A ideia de se separar parece errada, e Koshi sente isso também. O pensamento aperta seu peito, então ele promete encontrar mais tempo com ela. Parado na escola preparatória, ele duvida se as horas extras de estudo serão suficientes para entrar na mesma universidade que Tak, e mesmo se conseguir, a mensalidade é um desafio. É muito, mas ele diz a si mesmo para focar em um passo de cada vez. Primeiro, passe no exame. Respirando fundo, ele entra, com os olhos fechados, ele se prepara, então esbarra em alguém. Ele rapidamente se desculpa, pronto para ser culpado, mas a garota também pede desculpas, depois congela ao reconhecê-lo. Koshi encara, confuso. Ele não faz ideia de quem ela é. Depois de se reintroduzir, Ellie espera enquanto Koshi entra no cursinho para completar seu registro para as aulas de verão. Quando ele retorna, eles caminham juntos, envolvendo-se em uma conversa fácil. Logo, a conversa se torna nostálgica enquanto refletem sobre a infância e a amizade próxima durante a escola primária. Koshi se impressiona com a confiança e maturidade recém-descobertas de Ellie. Percebendo sua reação, Ellie sorri e menciona que agora é uma modelo amadora. Impressionado, Koshi escuta enquanto ela sugere irem a um lugar mais significativo para continuar colocando a conversa em dia. Ela o leva ao parquinho que eles frequentemente visitavam quando crianças, chamando-o de local ideal para conversas sinceras. Ela corre brincalhona em direção aos escorregadores, rindo, enquanto Koshi nota uma escada que leva a uma parte tranquila do parque onde ele um dia cuidou de um gato de rua com uma garota que ele gostava. Assim que ele se perde em pensamentos, Ellie chama, interrompendo seu devaneio. Ela agarra o braço dele e o puxa. Perto de uma velha torneira, eles lembram de quando enchiam balões de água e brincavam com os amigos. De repente, inspirada, Ellie o desafia para uma disputa de balões de água. O perdedor compra sorvete. Koshi protesta que eles não têm balões, mas Ellie, sorrindo, corre e retorna momentos depois com uma sacola deles. Koshi, divertido, pergunta por que Ellie não comprou logo o sorvete, mas ela insiste que vai ter um sabor melhor se ela ganhá-lo. Enquanto preparava os balões de água, ela explica as regras, 3 para cada um, e o primeiro a ser atingido perde. Ela entrega balões de tamanho médio para Koshi, mas infla demais os dela para trapacear, só que eles estouram antes de o jogo começar. Encharcada, Ellie ri da situação. Koshi se oferece para encontrar uma toalha, mas ela recusa, dizendo que logo secará. Ainda preocupado, ele insiste que ela descanse ao lado do quiosque e promete sorvete. Com isso, ela pede feliz o seu picolé favorito. Enquanto Koshi caminha para a loja, ele se preocupa com a imprudência de Ellie e faz uma careta, pensando no que Takame diria se soubesse. A lembrança dela o faz parar brevemente. Quando ele retorna com a toalha e o picolé na mão, Ellie sorri, já seca do calor do verão.
Eles se sentam juntos desfrutando do doce. Entre as mordidas, ela pergunta sobre os planos dele para a universidade. Koshi responde hesitante, admitindo que nunca considerou seriamente a faculdade devido às notas baixas e à falta de dinheiro. Mas alguém uma vez o incentivou a se inscrever na mesma escola. Ele tinha dito a ela que não era prático. O que ele queria parecia muito além de seus meios ou capacidade acadêmica. Mesmo assim, a maneira como ela o olhou após dizer isso ficou em sua mente e o impeliu a tentar de qualquer maneira. Ellie escuta atentamente, sentindo que há alguém de quem ele gosta. Quando ela adivinha que é alguém que ele ama, Koshi nega, mas seu constrangimento o entrega. Ellie dá um tapinha nas suas costas, feliz por ele. Ela acha que a garota provavelmente sente o mesmo, especialmente se ela sugeriu irem para a mesma faculdade. Koshi insiste que ela não o vê dessa forma, comparando-se a um móvel. Ellie acha isso estranho, mas diz que o amor combina com ele, e ainda há esperança. Enquanto conversam, Ellie acidentalmente derruba sorvete nele e tenta limpar, mas Koshi se afasta. Um frio o atinge quando uma voz fria interrompe. Ele sabe quem é sem olhar, mas se vira mesmo assim. Takame está ali, olhos afiados. Ellie olha para cima, surpresa, e depois se vira para Koshi em busca de respostas. Ele hesita. Takame lança um olhar para a mão de Ellie e o espaço entre eles, fazendo um comentário mordaz. Koshi tropeça nas palavras, mencionando que pensava que ela não estava bem. O rosto de Takame endurece com o comentário. Ela se move e mantém-se firmemente no lugar, rejeitando silenciosamente a ideia de estar muito doente para sair. Mudando o foco, ela calmamente questiona Koshi sobre o que ele está fazendo com Ellie. Interpretando erroneamente o tom, Ellie assume que é um elogio e se apressa em explicar que apenas convidou Koshi para brincar com balões de água como nos velhos tempos. Mas Takame parece não registrar isso. Ela repete sua pergunta. Koshi responde casualmente que eles estavam apenas se divertindo. Takame parece atônita, seu rosto dividido entre confusão e ofensa. Ainda alheia, Ellie convida alegremente para que ela se junte, o que Takame interpreta como zombaria. Ellie corre para pegar mais balões, deixando os dois para trás. Uma vez sozinhos, Takame se vira e questiona se é isso mesmo que eles estão fazendo. Koshi, sem perceber o humor dela, concorda sinceramente, achando que ela está bem com isso. Takame perde a paciência, dá-lhe um tapa, e enquanto Ellie volta, começa a repreendê-lo por ser insensível, por perder tempo e por ignorar o futuro deles. Enquanto ela desabafa, Ellie finalmente percebe que Takame é a garota da história de Koshi, aquela com quem ele quer ir para a faculdade. Tentando aliviar a tensão, Ellie rapidamente afirma que foi ela quem fez Koshi brincar, apontando para o saco de balões. Takame dá uma olhada e a compreensão surge enquanto sua expressão suaviza. Ela entendeu mal. Ellie de repente reconhece Takame da antiga aula de educação física, e Takame recorda Ellie como a garota com quem Koshi costumava andar. Embaraçados, tanto Ellie quanto Koshi pedem desculpas por envolvê-la em algo tão bobo. Takame tenta manter-se firme, mas fala mais gentilmente. Ela inventa uma desculpa para sair, mas Ellie segura levemente sua mão e pede para ela ficar e conversar como nos velhos tempos. Ela chama Koshi para pegar bebidas, e Takame senta hesitante com ela. Quando ela tenta sair novamente, Ellie pede desculpas suavemente, admitindo que não está acostumada com meninos após frequentar uma escola só para meninas e ver Koshi novamente trouxe de volta velhas sentimentos. Takame desconsidera, mas Ellie continua, dizendo que também ficaria desconfortável se outra pessoa se aproximasse de um garoto que ela amasse. Takame fica chocada. Ela quer negar, mas o olhar confiante de Ellie a faz hesitar. Ellie então a elogia, brincando que talvez sua elegância esteja ligada aos seus sentimentos por Koshi. Takame começa a negar novamente, mas Ellie a puxa para um abraço lateral de brincadeira, incentivando-a a enfrentar seus verdadeiros sentimentos. Envergonhada, Takame fica paralisada, e Koshi retorna bem a tempo para quebrar a tensão. Ela imediatamente se afasta e sussurra para Ellie nunca mais mencionar isso, insistindo que não confessou nada. Ellie então dá um pulo, diz que tem uma sessão de fotos, exibe um sorriso, diz a Koshi que o verá na escola preparatória e parte. Observando-a ir, Takame se fixa em suas últimas palavras, então questiona Koshi sobre isso de forma incisiva. Ele explica que está mirando a mesma faculdade que Ellie, embora não tenha certeza se pode arcar com isso. Ainda assim, ele quer tentar. Em Takame, as emoções se agitam, orgulho, irritação, algo mais profundo. Ela mascara isso dando uma leve bronca nele, e em seguida, rapidamente muda para a estratégia. Ela fala sobre auxílio financeiro, sugere um emprego de meio período, e com uma ternura incomum, se oferece para ajudá-lo a estudar. Koshi fica pego de surpresa. O gesto é ousado, surpreendente e incomumente sincero para Takame. Ele tenta recusar, insistindo que pode se virar, mas ela o interrompe e usa seu poder para levá-los de volta antes que ele possa argumentar. Ela diz a ele para simplesmente dizer obrigado, entregando-lhe sua bolsa e lembrando-o de fazer seu trabalho como sempre. Enquanto ele a pega desajeitadamente, ela diz que não se importa em ajudar. Ele a apoia todos os dias sem reclamar. Então ela estende a mão. Koshi hesita e depois aceita, e ela segura firmemente, prometendo incentivá-lo até ele passar no exame de admissão. De volta à sua casa, ela rapidamente organiza uma área de estudo e percebe o quanto está atrasada. Ela observa com preocupação enquanto ele luta com até mesmo os problemas mais simples. Percebendo a tensão, Kuro tenta enroscar-se no colo de Koshi. Com um comando suave, Takame chama o gato, e Kuro, obediente, pula em seus braços. Ela o acaricia gentilmente e sussurra algo que só ele pode ouvir, enquanto Koshi continua trabalhando sob seu olhar atento.
Depois de um longo e exaustivo dia na escola preparatória, Koshi e Ellie estão prestes a ir para casa quando Takamine os nota. Vendo como estão esgotados, ela sugere casualmente que relaxem em algum lugar. Ellie anima-se e recomenda irem ao restaurante familiar. Uma vez lá, eles se acomodam em uma cabine, e uma garçonete amigável cumprimenta Ellie. Após receber os pedidos, ela menciona que sairá em 1 hora. Ellie diz que tem um colega de classe que lhe dá batatas fritas a mais, por isso vem aqui com frequência. Como foi ela que escolheu o local, Ellie insiste em pagar a conta. Takamine mantém seus hábitos de sempre e pede café, dizendo que evita carboidratos. Quando a comida chega, a conversa muda para a escola preparatória. Koshi e Ellie brincam sobre acabarem na mesma turma e terem alguém conhecido com quem lutar. Takamine, que estava quieta até agora, começa a parecer irritada. Quando Ellie se lembra de estudar com Koshi quando crianças, Takamine retruca que ele só estuda perto de pessoas fofas. Meninas. Ellie não percebe o sarcasmo e alegremente diz que gostaria que Takamine estivesse lá naquela época, talvez ela tivesse tido notas melhores. Ela vagamente se lembra de pular os deveres de casa e querer brincar, mas os detalhes são nebulosos. Takamine ignora isso e em vez disso menciona como Koshi uma vez a fez usar uma fantasia de gato para ajudá-lo a estudar. Ele ri e diz que está com inveja porque até estudar com eles parece divertido. Querendo participar, ela sugere que todos estudem juntos algum dia e talvez até façam uma festa do pijama como ela e Koshi costumavam fazer. O tom de Takamine fica afiado ao mencionar a noite em que Koshi ficou na casa dela. Koshi, surpreso, tenta explicar, mas ela o cala com um chute. Felizmente, Ellie não percebe. Confuso com a atitude de Takamine, Koshi se pergunta por que ela está agindo de forma tão fria. Takamine diz de forma direta que quer que Ellie veja o verdadeiro Koshi, não o menino doce de antes. Após o jantar, Ellie pede para conversar com Takamine em particular. Longe de Koshi, Ellie se desculpa gentilmente se pareceu que ela gostava dele. Calmamente, ela assegura ao Takamine que já está com alguém. Então, sorrindo, ela acrescenta que, se não estivesse comprometida, provavelmente estaria mais interessada em Takamine do que em Koshi. O comentário inesperado deixa Takamine sem palavras. Justamente quando ela tenta responder, a garçonete retorna. Ellie se despede e sai de mãos dadas com a garçonete, deixando Takamine corada enquanto o significado se revela. Mais tarde, Takamine encontra Koshi em um parque e brinca que ele a lembra do Hachiko, um cachorro leal. Com um sorriso provocador, ela diz que ela e Ellie podem ter zombado dele um pouco. Sua voz suaviza enquanto admite que subestimou Ellie. Em outro lugar, Hirika repreende Ellie por flertar com Takamine. No parque, Takamine mostra uma sacola de balões de água que Ellie esqueceu e desafia Koshi. Quem acertar mais pode fazer um pedido. Koshi concorda relutantemente, planejando pegar leve. Ele joga o primeiro balão preguiçosamente, esperando que ela desvie, mas anexa, gira diretamente, sendo atingida. Ensopado, ela o encara com um char vazio, e ele começa a suspeitar que ela está tentando recriar sua recente brincadeira com Ellie. Taka, notando seu olhar atordoado, o repreende, acusando-o de pensar em Ellie. Atrapalhado, ele tenta se explicar, mas ela o ataca com balões, pegando-o de surpresa. Virando-se, ela revela com satisfação que tudo fazia parte de seu plano para ganhar. Após o jogo, eles descansam em um gazebo próximo. Takamine exige que ele limpe seu suor, imitando o gesto de Ellie. Koshi agora percebe que ela está copiando o momento dele com Ellie. Incerto sobre os sentimentos dela, ele pergunta se ela está chateada por ele não ser sério sobre seu futuro. Para sua surpresa, ela suaviza e lhe dá um raro sorriso genuíno. Ela diz que está orgulhosa. Ele assumiu o controle do seu futuro ao frequentar a escola preparatória e finalmente está amadurecendo. Koshi acha que está fora de perigo, mas Takamine insiste que ele a ajude a limpar-se. Percebendo que resistir é inútil, ele se oferece para limpar o pescoço dela. Ela inclina a cabeça para mostrar que já está seco, e diz que outras áreas precisam de atenção, deixando-o escolher. Sob pressão, ele escolhe o estômago dela, assumindo que é a escolha mais segura. Vendo a pele lisa dela, ele fica embaraçado, mas ele limpa rapidamente. De volta ao quiosque, ela o elogia calmamente, explicando que todo o jogo foi ideia dela para passar tempo com ele e lembrar a ele seu papel como assistente. Ela quer que ele lembre deste dia, não da briga de balões d'água. Quando ele não responde, ela descobre que ele desmaiou com febre. No último dia do verão, ela o convida para um spa, dizendo que é algo que quer fazer antes das férias acabarem. Ele concorda, feliz por estar com ela e mostrar seu gratidão. Antes de explorar mais, eles decidem pegar bebidas. Takamine menciona que tem 2 cupons de bebida grátis de um amigo, mas Koshi já voltou com 2 cafés, dizendo que é por conta dele, já que ela o convidou. Desapontada, ela volta no tempo e diz para ele usar os cupons e trazer um latte de baunilha para ela. Escondida nas proximidades, ela diz para ele cuidar das bebidas corretamente desta vez. Depois eles visitam uma grande loja de presentes em estilo nórdico cheia de quinquilharias, lanches e pelúcias. Enquanto exploram, Takamine admira silenciosamente um coelhinho de pelúcia macio. Vendo uma chance de agradecê-la, Koshi finge ir ao banheiro e o compra secretamente. Quando ele oferece, Takamine rejeita, dizendo que o coelhinho não importava e que olhar para si mesma é mais satisfatório. Desanimado, Koshi admite que comprou para agradecer a ela e mostra o presente. Insatisfeita, Takamine volta no tempo novamente e o impede de comprá-lo. Em vez disso, ela insiste em dar-lhe um presente, especificamente o porta-copos que ele gostou antes. Para melhorar o clima e oferecer a Takamine um momento genuíno de diversão, Koshi a leva para os cais próximos. Eles alugam um pequeno barco e entram juntos.
Quando Koshi começa a remar, o barco desliza suavemente sobre a água e ambos ficam silenciosamente maravilhados com a configuração pacífica e onírica. Os reflexos brilhantes fazem parecer que estão flutuando no céu. Koshi fica especialmente surpreso ao saber que é a primeira vez de Takamine em um barco, considerando o quão experiente e composta ela geralmente parece. Quando ela se oferece para remar para que ele possa descansar, Koshi insiste em continuar para que ela possa relaxar. Irritada com a recusa dele, Takamine de repente pula na água sem aviso. Ela emerge rapidamente, sobe de volta e reclama alto sobre suas roupas encharcadas, alegando que escorregou. Ela volta no tempo novamente, dessa vez para antes de eles embarcarem. Mas uma vez que o reset termina, Koshi se encontra sozinho. Ele vê Takamine já seca e irritada, esperando na locadora. Ela o repreende para se apressar para que possam seguir em frente. Koshi percebe que ela já preparou seu poder novamente, e quando ele menciona isso, ela fica na defensiva e o culpa por ser muito lento, dizendo que teve que fazer tudo sozinha. Ela avança rapidamente, ansiosa para seguir em frente e se distrair do constrangimento. Eles sobem um caminho tranquilo na colina, onde o vento farfalha pelas árvores. Enquanto caminham, Koshi se sente culpado pela frequência com que Takamine pareceu irritada com ele hoje. Inseguro sobre os verdadeiros sentimentos dela, ele compartilha suas dúvidas, perguntando se ela está realmente se divertindo. Takamine para e devolve a pergunta, perguntando por que ele está agindo de forma tão prestativa de repente. Após uma pausa, ela admite timidamente que o dia inteiro foi planejado para ele como agradecimento por seu trabalho árduo fora da escola, e uma pausa do cursinho. Estressado, Koshi para, surpreso. Lentamente ele percebe que ela está cuidando dele à sua maneira, ajudando-o a relaxar e aproveitar o dia. Ele a observa por um momento demorado demais, fazendo com que ela o provoque a parar de agir. Estranho, mas Koshi sorri e agradece sinceramente, dizendo que ela não precisa fazer tanto porque o apoio e a presença dela já significam muito. Ele admite que se sente renovado por causa dela, e que planejar o dia o deixou feliz, já que era pra ela. Takamine esconde os olhos sob seu chapéu de aba larga, pega de surpresa por sua honestidade, mas logo olha pra cima com um sorriso afetuoso. Como um tom brincalhão, ela então o desafia a compartilhar seu próximo plano para que ela possa decidir se é realmente divertido. Koshi está novamente no quarto de Takamine para o que deveria ser uma sessão de estudo, mas as coisas estão longe de serem tranquilas. Apenas 30 minutos antes, a caminho de lá, ele encontrou Ellie, que ficou animada ao saber que ele estava indo para a casa de Takamine, e insistiu em ir junto, chamando-a de tutora incrível. Apesar de sua relutância, Koshi não pôde recusar. Agora, na calma elegância do espaço de Takamine, a energia animada de Ellie perturba o foco habitual. Ela elogia as habilidades de Takamine, mas Takamine não sorriu uma única vez. Com irritação mal disfarçada, ela pergunta a Ellie por que não está estudando com sua namorada, Hirika. Imperturbável, Ellie diz que Hirika anda muito ocupada ultimamente e que raramente passam tempo juntas. Koshi fica brevemente surpreso. Ele havia esquecido que Ellie uma vez mencionou gostar de garotas. À medida que o tempo passa, seu desconforto aumenta. Ele percebe que Ellie intencionalmente roça o braço de Takamine. O olhar dela confirma que não foi um acidente. Koshi percebe que Ellie provavelmente veio para flertar. Antes que ele possa processar isso, Takamine diz rispidamente para ele correr até a loja. Ele hesita, mas quando ela repete a ordem, ele sai. Assim que ele se vai, Ellie diz que quer falar a sós, mas Takamine a interrompe e pede para ela sair, dizendo que lidar com os dois é demais. Ellie concorda, mas primeiro pergunta se Takamine e Koshi estão namorando. Pegando Takamine de surpresa, ela rapidamente nega, dizendo friamente que Koshi está abaixo dela. Ellie, percebendo a verdade em sua voz, sorri, percebendo sentimentos ocultos em vez de desprezo. Ela avisa Takamine que Koshi é incrivelmente desatento, tanto que até uma confissão direta pode passar despercebida por ele. Tentando se manter reservada, Takamine finge estar falando sobre uma amiga que gosta de Koshi. Sua voz é mais suave, enquanto compartilha as dificuldades dessa garota, como nenhum esforço parecia alcançá-lo, fazendo-a sentir-se invisível. Divertida, Ellie entra no jogo e pergunta o que essa garota tentou. Envergonhada, Takamine admite que a garota tentou muitas coisas, fazendo cosplay, lavando o banho dele, fazendo coisas atenciosas, mas nada deu certo. Ellie escuta claramente ciente de que Takamine está falando sobre si mesma, mas comovida pela emoção pura. Ela pergunta se o garoto alguma vez mostrou que se importava. Takamine lembra-se silenciosamente de vezes em que ele se importou, correndo para o parque preocupado com ela, quase sacrificando suas notas para cuidar dela quando estava doente, e planejando um passeio doce que parecia um encontro, mesmo que ele nunca dissesse isso. O que realmente comoveu a garota foi perceber que o garoto agora estava estudando arduamente para entrar na universidade dela. Apesar dos sentimentos dela, Takamine diz que a menina ainda está com medo, insegura se está interpretando mal as coisas, ou se o rapaz está apenas sendo educado, agindo por obrigação, ou pior, fazendo isso porque ela é popular. Incapaz de se controlar, Ellie agarra o ombro de Takamine, olhos sinceros, e insiste que ela diga à amiga que quando alguém faz um esforço consistente, especialmente quando é inconveniente, geralmente significa que se importa. Ela diz que o garoto claramente tem sentimentos, mesmo que ainda não os reconheça. Takamine, surpresa, acena com a cabeça e promete encorajar a amiga a não perder a esperança. Então, curiosa, ela pergunta a Ellie se ela veio apenas pela história ou em parte para se aproximar dela. Ellie cora, e embora não diga nada, sua reação é clara. Takamine diz suavemente que não há nada de errado em querer proximidade, desde que permaneça discreto.
Enquanto isso, Koshi volta da loja, subindo as escadas com as compras e se preparando para o drama. Ele imagina Takamine repreendendo Ellie por aparecer sem ser convidada, mas ouve risadas em vez disso. Curioso, ele encosta o ouvido na porta e pensa que Ellie pode estar provocando Takamine. Seu coração dispara com a ideia, mas quando entra, tudo o que vê é Takamine apresentando seu mimado gato preto, Kuro. Alguns dias após o início do novo semestre, o assunto passa a ser os uniformes. Takamine diz que prefere muito mais o de inverno, reclamando que a versão de verão é tão fina que fica transparente quando ela sua. Felizmente, o blazer ajuda a evitar constrangimentos e é mais confortável no frio. É então que Koshi percebe que se o uniforme é o que a impede de usar seu poder, então ela deve ter voltado no tempo muitas vezes no último inverno. Ele entende que toda vez que a via naquela época, ela já poderia estar usando sua habilidade. Notando que ele está com um olhar vazio, Takamine fica irritada e o traz de volta à realidade, sugerindo um jogo. Ela pede que ele se vire, usa seu poder brevemente, e quando ele se vira novamente, o guarda-chuva dela desapareceu. Ela explica as regras. Ele tem até chegarem à estação para descobrir como ela usou seu poder e o que mais mudou. O vencedor pode comandar o perdedor uma vez. Koshi acha que é injusto, mas ela insiste que as pistas estão sempre presentes, não apenas na aparência, mas no comportamento. É tudo sobre prestar mais atenção. Takamine comenta que ganhar não a beneficia muito, já que ela já tem muitas maneiras de controlar Koshi. Mas se ele vencer, ela diz provocativamente, ele poderia finalmente fazê-la fazer algo embaraçoso, como usar um maiô na frente dele. Koshi, envergonhado, rapidamente nega querer algo assim. Ainda sorrindo, Takamine compartilha qual teria sido o comando dela, amarrá-lo e fazê-lo ouvir gravações de sua voz em loop. O pensamento o perturba enquanto eles andam, com Koshi ficando um pouco para trás, observando-a de perto em busca de qualquer pista sutil em seu caminhar ou postura. Mas quanto mais ele olha, mais estranho se sente, preocupado que os outros possam vê-lo como esquisito. E se Takamine perceber, ela certamente vai provocá-lo. Ele vê uma poça e pensa brevemente em usá-la como espelho, mas decide que seria muito óbvio. Em vez disso, ele confia em seu instinto. Quando chegam à estação, Takamine olha para ele com expectativa. Ele dá sua resposta, mas ela balança a cabeça. Ele errou. Ela explica que ele ignorou várias dicas sutis no comportamento dela. Desapontado, Koshi se pergunta se pensar demais lhe custou a vitória. Ainda assim, ele aceita a derrota, embora isso claramente doa. Para sua surpresa, Takamine admite que também está um pouco decepcionada. Ela estava curiosa sobre o que ele poderia ter pedido a ela. Sua voz suaviza ao mencionar que facilitou as coisas, deixando dicas óbvias, mas Koshi não percebeu nenhuma delas. Seu rosto fica vermelho de constrangimento, chocado por não ter percebido. Enquanto ela se dirige para o trem, Takamine lembra-lhe de forma brincalhona que ainda não escolheu o papel dele. A bordo, a conversa deles muda para o próximo festival da escola e o plano da classe de apresentar Cinderela. Takamine menciona como a turma de Koshi fez uma casa assombrada no ano passado, provocando-o por mal ter feito sua parte. Ele admite que não liga muito para festivais, em parte devido à sua vida social limitada, mas fica surpreso por ela se lembrar, já que não estavam na mesma turma. Ela explica que, como presidente do conselho estudantil, é seu trabalho saber. Então, com um olhar mais sério, ela diz a ele que ele atuará este ano. Como ela é a Cinderela, não faria sentido a equipe dos bastidores ficar correndo até ela. Ela o incentiva a aceitar um papel de apoio, idealmente um que esteja sempre no palco. Uma vez na aula, Takamine começa imediatamente a organizar ideias e a pedir papéis. Preferências. Não é surpreendente que todos concordem que ela é a Cinderela ideal. Ela então pede por alguns voluntários para a equipe. Observando uma chance de evitar a tensão, Koshi levanta a mão, mas Takamine imediatamente lança um olhar para ele e volta no tempo para logo após a turma decidir sobre a Cinderela. Agora, agindo casualmente, ela chama Koshi para ajudar a escrever nomes enquanto os alunos escolhem seus papéis. O verdadeiro objetivo dela é mantê-lo por perto caso precise usar sua habilidade novamente. Enquanto voluntários começam a se manifestar, Koshi permanece em silêncio atrás dela, incerta. Takamine tenta ganhar tempo, mas Saya, uma aluna exemplar com uma reputação duvidosa entre as garotas, se voluntaria confiantemente. Outros desistem, assumindo que seu charme garante o sucesso. Em silêncio, Takamine diz a Koshi que talvez tenha que fazer de Saya sua segunda mais próxima se ele assumir o papel, insinuando que Saya quer tratamento especial. Percebendo que pode ter que compartilhar seu segredo com alguém como Saya, Koshi abruptamente levanta a mão e se voluntaria para ser o príncipe. Se você está gostando da jornada desta série, por favor, aperte o botão de curtir e inscrever-se, e ative o sino de notificações para não perder nenhuma atualização. Todo o seu apoio me ajuda a continuar trazendo mais recapitulações de alta qualidade.